Conversão e novo nascimento. Converti-os, pois, e quê? E vivereis. O primeiro passo para a conversão é o arrependimento sincero. Mientras a persona não toma consciência que o pecado é algo grave e que lá levará à la muerte e ao inferno, não haverá conversão. Só depois de isso é que a persona decide cambiar de rumbo, dar la espalda para todo aquello que venia sendo que era contra a vontade de Deus. Convertir-se é obra de la persona, pois é em la decisão de cambiar de rumbo que se provoca o cambio de vida. E quem não queira, ou quem não quer cambiar para Deus, não poderá ter sua vida transformada por Ele. Então, entenda uma coisa. A conversão, ela só acontece, ela só se dá quando a persona toma consciência que o pecado é uma coisa grave. Mientras a persona não veja como algo grave, ela não se vai convertir, porque ela não se vai arrepender. Eu conversei com uma persona, um jovem, que ele estava com problemas de masturbação e pornografia. E eu lhe disse a ele assim, eu disse, chavo, tu estavas vendo pornografia e tu não vês isso malo? Ele, não, bispo, eu não estava vendo pornografia. Eu disse, mas tu me dijiste que estava. Não, bispo, eu estava vendo fotos de mulheres desnudas. Aí eu disse, pero qual é a diferença? Não, porque eu pensava que não era nada grave. E quando você não se arrepende do pecado, não existe conversão, não existe câmbio, não existe. Mientras a persona veja o pecado como algo suave, ela vai seguir cometendo-lo. Então, se eu lhe disse assim a ele, lhe pergunto, e se Jesus volver no momento exato que tu estavas mirando essas fotos? Tu subirias ou te quedarias? E se tu te mueres no momento que tu estavas haciendo esto? Tu crê que tu alma iba para Deus ou que tu alma iba para o inferno? Porque uma das coisas que o diabo ele hace é que a persona pense assim, Deus é muito bueno e Deus não me vai echar no inferno porque eu abri uma mentirita. Só que pecado é pecado. Jesus ele ensinou uma coisa interessante. Você tem na Bíblia aí? Abra aí sua Bíblia aí. Em São João capítulo 8, por favor. 8:31. Disse assim: portanto, Jesus descia a los judíos que haviam creído em ele. Então, ele estava falando com quem? Que haviam. Então, ele não estava falando mais para incrédulos. Ele estava falando para pessoas que haviam creído em ele. Ele disse: se ustedes permanecem em mim, se ustedes permanecem em minha palavra, serão verdadeiramente quem? Mis discípulos. E conocerão a verdade, e a verdade os hará que? Livres. Lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e jamais hemos sido escravos de nadie. Como disses tu, chegarão a ser livres? Mira-me a mim, por favor. Você vê como o pecado, ele deixa a persona completamente cega. Completamente cega. Porque eles disseram, nós outros nunca fomos escravos de nadie. Mas eles haviam sido escravos em Egipto, haviam sido escravos em Babilônia,
haviam sido escravos em Assíria, e agora eles eram dominados por os romanos. Mas eles diziam que não eram. Assim é a pessoa quando ela não tem consciência do pecado. Ela não tem consciência do pecado. Ela crê que ela não está sendo nada de malo. E a pessoa está disse, não, eu sou uma boa pessoa. Sou uma boa pessoa. Mas isso não significa que ela não seja uma pessoa que desagrada a Deus. Então, nós temos que ter a consciência de que o pecado é algo gravíssimo, que nos pode levar a perder nossa salvação. Aí Jesus sigue dizendo assim, Jesus lhes respondeu, de certo lhes digo, que todo aquele, leia por favor. Quem pratica o pecado é que? Escravo do pecado. Aí Jesus termina. Ele escravo não permanece em la casa para sempre. El hijo sim, queda para sempre. Ou seja, se eu vivo no pecado, eu sou quê? Escravo de quem? Por lo tanto, como escravo do pecado, eu não vou permanecer em la casa. Não vou permanecer na casa. Por isso que a pessoa acaba saindo da igreja. Por el motivo de que ela vivia no pecado e automaticamente era escrava do pecado, ou seja, escrava do diabo. Mas todo porque ela não toma consciência que o pecado é uma coisa grave. Por exemplo, há pessoas que elas estão na igreja há muito tempo, mas ela, por exemplo, é escrava da religião. Escrava. Você vê aí pessoas que, aún estando na igreja, já conhecendo a palavra, ela continua tendo em sua casa imagens. Ela continua conservando altares a santos. E ela tem já o São Fulano, a Virgem, ela tem a imagem de Jesus, ela tem ángeles, tem não sei o quê. Prende estas veladoras ali para no altar de Ed. Mas ela não vê isso como uma coisa grave. Porque ela cresceu dentro da tradição religiosa e ela não vê isso como grave. Só que ela não tem consciência que ela, sendo isto, ela está abrindo a vida de ela para o diabo. Mas o bispo, são santos. O bispo, mas és la virgem. Mas o problema é que a idolatria é pecado. A idolatria é pecado. Houve um caso de uma senhora que ela todo viernes manifestava demônio. Todo viernes manifestava demônio. Todo viernes manifestava demônio. Então, se o pastor um dia lá de amor e conversou com ela, senhora, alguma coisa está mal. Porque você já está há muito tempo na igreja e sigue manifestando demônio, senhora. Você tem rancor, tem ressentimento, alguma coisa? Não, não, pastor, eu não tenho isso. Mas eu sei o que é. É que no dia da morte de minha mamá morreu em meus braços. E antes de morrer, ela agarrou a santa que ela tinha e entregou em minha mano. E me hizo jurar que eu nunca iba a deshacer-me de la santa. E eu cargo a santa hasta hoje. Você vê, ela é escrava da religião, escrava de uma tradição. E essa idolatria é pecado. Porque a idolatria é condenada por Deus. E nós outros não devemos ter nenhum tipo de objeto de adoração. Nenhum crucifixo, nenhum santo, nem imagens, nem ángeles, nada disso. Amém, gente? Você vê,
do que temos em la igreja. Solo la cruz, vazia, símbolo. Jesus está vivo. Não há de um ser morto. Mas há pessoas que elas continuam sendo escravas. E se você está nessa situação, eu lhe aconselho que você remova isso de sua casa. Não dê para outra pessoa. Traga para a igreja. Traga, quita de sua casa. Não dê isso em sua casa. E tampouco dê a outra pessoa. Para não fazer mal a outra pessoa. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para outros. Amém, gente? Está compreendendo? Mas a idolatria não se refere apenas a las imagens. Há pessoas que, por exemplo, são escravas do trabalho. Ela é escrava do trabalho, a tal ponto de que ela não tem tempo nem para a família. Ela não tem tempo para a família. Ela trabalha todo o tempo, dia e noite. Ela não vê quando os filhos saem, não sabe da vida dos filhos. Os padres, atualmente, nem conhecem a vida de seus filhos. Não sabem o que seus filhos andam fazendo. Porque eles se envolveram escravos do trabalho. Aí aqueles que são escravos do dinheiro. E são escravos do dinheiro. Que por causa de um pouco mais de dinheiro, ela está deixa de vir los domingos por la manhã na igreja para buscar a Deus para ganhar $50, $20. Porque ela vai ganhar $20 la hora, ela trabalha 3 horas, 4 horas, 5 horas, vai ganhar $100. Por causa de $100, ela cambia a relação dela com Jesus. Mas por quê? Porque ela se está volvendo uma escrava do dinheiro. A pessoa deixa de ser fiel a Deus em seus dízimos. Por que ela deixa de ser fiel? Porque ela se volviu escrava do dinheiro. E ela crê que é muito dar a Deus. É escrava. Mas a pessoa não consegue entender que isso é grave. Não é uma coisa sencilla. Nós temos que ver o pecado com os olhos que Deus los vê. E para Deus, pecado é pecado. Pecado provoca separação. E a paga do pecado é a morte. E não é morte física. É a morte eterna, que é a pior morte. A pessoa só se converte verdadeiramente quando ela toma consciência. O que eu estou fazendo, ou o que eu ando fazendo, é gravíssimo. Isso me pode condenar à eternidade no inferno. Quando ela toma essa consciência, então aí ela se converte. Porque ela se arrepende e ela dá a espalda para aquilo. Ela não quer mais viver daquela maneira. Isso é conversão. Ela tomou a decisão de dar a espalda para aquele pecado. Para aquela vida que ela estava levando. Ela não quer mais ser aquela pessoa. Amém, gente? Está compreendendo? E isso é uma decisão personal. É de uno. Não é uma obra de Deus. É uma obra de uno. Há um que é inspirada por ele Espírito Santo. Mas é uno que toma a decisão. Porque Jesus, ele só é salvador de los perdidos. Ele só me pode salvar quando eu reconozco que eu estou perdido. Necessito do Salvador. Amém? Sigamos. Já o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo em la persona, pois só ele tem o poder e a capacidade de transformar o interior do ser humano, de cambiar que seus pensamentos, seu mau caráter, e assim ella consigue abandonar suas malas costumbres, seus malos hábitos e passa a ser uma nova criatura, de forma que todos os que la conheceram antes podem ver que ella que não é mais a mesma. Então, quando a persona ela nasce de novo, que é a obra do Espírito Santo, aí é o Espírito Santo.
Mas ele, Espírito Santo, ele solo hace la persona nascer de nuevo quando la persona, ela, primeiro se convierte e ela entende, eu tenho que nascer de novo. Eu não posso seguir sendo essa mesma persona. Mas por si solo, o ser humano não pode cambiar. Você vê, a pessoa que tem problemas com adicções, você pode colocar internado na clínica. Ela pode quedar 3, 6 meses internada para supostamente desintoxicar. Ela sai de allá e quê? E volve quê? E volve ao mesmo. Você vê, há homens que já foram arrestados por violência doméstica. Eles foram arrestados, eles foram ameaçados dentro da cárcel. A polícia les digo, se tu lo haces novamente, nós outros vamos detrás de ti. E ele vai preso, sai da prisão e quê? E volve a serlo. Volve a serlo. Por quê? Porque é a natureza do pecado que está dentro dela. Então, se ela necessita nascer de novo, que é uma obra do Espírito Santo. Porque aí o Espírito Santo vem sobre a persona e o Espírito Santo cambia os pensamentos da persona, cambia o coração da persona, cambia o caráter da persona. De tal maneira ela cambia que qualquer que la conheceu antes se dá conta. A persona se dá conta, não és mais a mesma, és o mesmo corpo. Sin embargo, és outra persona. Porque ela nasceu de novo. Você quer saber se você nasceu de novo ou não? Pergunte a sua pareja. Pergunte a seu marido, a sua esposa. Pergunte a seu padre, a sua madre, a seus filhos. Que eles levam a descer. Por quê? Porque eles são as pessoas que primeiro vão notar o câmbio nos ter. Eles são os primeiros. Eles podem não querer a igreja, podem não gostar da igreja, podem criticar a igreja. Sin embargo, quando a pessoa nasce de novo, eles se dão conta. Porque o caráter cambia. Aquela pessoa agressiva, impulsiva, nerviosa, mal hablada, grosseira, aquela pessoa violenta, aquela pessoa mal intencionada, acaba. Ela se transforma, porque ela nasceu de novo. Ela nasceu do Espírito Santo. Amém? Só depois de convertir-se e passar a andar de acordo com a palavra de Deus, é que se pode ter um encontro com Ele. E quando isso acontece, então a pessoa nascerá de novo e receberá o bautismo com o Espírito Santo. Claro que isso é um processo. O novo nascimento é o que Deus hace dentro de nós. Podemos hasta convertir-nos de nossos errores, pero não cambiar que nossa natureza. E é por isso que vemos que muitos, apesar de estar há tantos anos dentro da igreja, continuam tendo as mesmas que malas ações e reações. Há um som que aí você entende por que há pessoas que estão na igreja são verdadeiros dinossauros. Dinossauros? Como se chama? Dinossauros? São verdadeiros dinossauros. Por que, bispo? Porque estão na igreja, mas o comportamento delas, o caráter delas, as atitudes delas, chegam a ser vergonhosas. A ponto de que um diz, Deus meu, como essa pessoa pôde ser isso? Ela está escutando a palavra. Ela está dentro da igreja. Mas é porque ela não nasceu de novo. E mientras não se nasce de novo, não existe o câmbio aqui dentro. Ela pôde convertir-se, que ela saiu do mundo e entrou na casa de Deus. Mas se não há o novo nascimento, não há câmbio interior. Não há câmbio de personalidade, de caráter, de atitude, não há. Ela continua com as mesmas velhas coisas de antes. Pero quando há novo nascimento,
Entonces hay un cambio de nuestra naturaleza pecaminosa para la naturaleza divina. Ou seja, passamos a ter a mente de Cristo. Com isso, vem a alegria e a satisfação em agradar ao Padre e a ser que? Quem nasce de novo quer fazer a vontade de Deus. Ela só quer agradar a Deus. Ela quer agradá-lo. Solamente os que nascem de novo se vuelven verdadeiramente servos de Deus. E para eles, viver lejos do pecado já não é um sacrifício, mas bem passa a ser um quê? Um prazer. Porque todo o que há nascido de Deus vence ao mundo. E esta é a vitória que ha vencido ao mundo. Nuestra fé. Não podemos olvidar-nos que el que não nasce de novo não poderá ver nem entrar aonde. Então, você vê que há uma necessidade de nascer de novo. E só uno pode entender isso. Não há como alguém imponer isso sobre a pessoa. É uno reconhecer. É uno mirar para si mesmo e ver, caramba, eu estou tendo comportamentos que não deveria ter. É porque eu não nasci de novo. Eu estou tendo atitudes que não são corretas, porque eu não nasci de novo. É difícil, muitas vezes, para uno reconhecer, principalmente para aqueles que são mais antigos da igreja. Porque a pessoa, por el hecho de que ela está tanto tempo na igreja, ela já pensa que és de Deus. Mas o que mostra que nós somos de Deus, não é estar dentro da igreja apenas, não é apenas ser um conhecedor da Bíblia, não é dar dízimos, não é isso. A pessoa que é de Deus, ela se comporta como Deus. O caráter de ela é o caráter de Deus. Deus mente. Então, ela, Deus engana. Então, ela não vai enganar. Deus traiciona. Então, ela não vai traicionar. Está compreendendo? Ela será assim. Ela terá a natureza de Deus. Deus adultera. Então ela não vai adulterar. Deus se prostitui. Então ela não se vai prostituir. Está compreendendo? Deus rouba. Então ela não vai roubar. Deus maltrata alguém. Então se ele não vai maltratar a mulher. A mulher não vai maltratar o marido. Não vai maltratar os filhos. Os filhos não vão faltar respeito ao padre, à madre. Por quê? Porque a pessoa leva dentro de ela essa natureza divina. E para ela isso não é sacrifício. Isso é um prazer. Porque como ela nasceu de Deus, ela quer agradar a Deus.